À disposição de vocês. Podemos? Alguém aí quer fazer a prece? O Sandro nunca fez a nossa prece. É mesmo, Sandra. Então vamos fazer a prece. Assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 16, a indulgência. Todo mundo localizou aí? Eu estou sem o Evangelho. Podemos ler, gente? Mas você consegue ouvir direitinho? Consigo sim, Cris. Então vamos lá. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizeste o que foi motivo da vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgares vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupares com o que fazem os vossos irmãos? Quando terei olhares severos somente para vós mesmos? Sede, portanto, rigorosos convosco e indulgente com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais. Ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós que gritais malditos, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Meus amigos, sejam indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor o desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Muito bom o recado, né?
é um recado importantíssimo para todos nós, né? Que nos chama sempre a observância de que a gente tenha olhos para com os outros, mas olhos misericordiosos, olhos benevolentes, coisa que muitas vezes a gente não tem, né? Para que a paz esteja dentro dos nossos corações, abençoando a nossa vida, nós muitas vezes precisamos abrir as portas íntimas, né, do entendimento, a fim de olhar o outro irmão e compreender as mazelas, as inferioridades, as dificuldades, né? Quando a gente olha aos nossos irmãos com indulgência, a gente está praticando um ato que é muito difícil, que é a caridade, né? E geralmente quando a gente olha para o nosso irmão, geralmente, acho que quase na sua totalidade, é para julgá-lo sobre os atos errôneos que ele fez. Muito dificilmente a gente estende as nossas mãos auxiliando esse irmão a se erguer, né? A que ele levante, corrija os seus erros. Então, acolher o irmão com harmonia, né? Eu entendo muito essa parte da indulgência, né? Entender a fragilidade que todos nós temos, porque se eu sou catedrático em algumas questões, em algumas outras eu sou falho. E o mundo dá suas voltas, momento esse que eu julgo, amanhã eu serei julgado, né? Então, ao ponto que eu estendo a minha mão para auxiliar, eu também, em algum ponto, também serei auxiliado, né? Então, quando a gente faz um ato de indulgência, a gente mais ou menos está ali esperando e confiando, né? Que as coisas vão proceder de uma forma correta. Muitas vezes, os nossos irmãos não têm entendimento, e eu falo, inclusive, essa advertência a nós que estamos estudando a doutrina espírita, porque a quem é muito dado, muito será cobrado. Então, outros irmãos que não têm entendimento de algumas leis divinas como nós temos, nós estudamos, eles podem pecar e errar, muitas vezes, pela falta de conhecimento, o que para nós não é permitido, né? Nós já possuímos uma capa de entendimento da doutrina espírita e, com certeza, nós seremos cobrados, né? Eu aqui não digo que a gente não vai errar, porque faz parte do processo de acerto um erro, mas, consequentemente, errar várias vezes no mesmo quesito de dificuldade que nós temos, aí eu não vou falar nem que é goianês, nem que é mineirês, nem que é paulistês, mas a gente precisa estar atento a isso, né? Mais atento ainda às nossas dificuldades, porque nós a conhecemos intimamente melhor do que qualquer outra pessoa que conviva conosco. Então, a indulgência a gente também pratica com a gente, né? Percebendo esses nossos atos falhos e fazendo as nossas correções. Então, é importante que a gente tenha essa misericórdia com as pessoas que erram e muitas vezes misericórdia conosco mesmo, a fim de que a gente ilumine os nossos sentimentos sempre para o bem. Era isso que eu tinha para falar desse capítulo.
Henrique, você nunca comentou nada, Henrique? Michele. Estou aqui fazendo minha reflexão a respeito, estou refletindo a respeito do assunto, que é isso aí que você está falando, descortinar a nossa ignorância diante daquilo que a gente está fazendo agora, que é aprender, olhar para o próximo que não tem essa mesma possibilidade e ver por trás dele o que ele vê através de uma simples fechadura, né? É porque como se a pessoa que não tem informação, ela visse através de uma fechadura. E a gente aprender a ver isso por trás dele, ou seja, ver o que ele está vendo, como ele pensa, porque aí a gente aprende a ser indulgente. Acho que a gente vê de uma outra forma, uma coisa mais branda. Não é aceitar, mas é o respeito pelo que o outro vive, pelo que o outro vê. É mais ou menos isso, foi assim que eu entendi. Eu acho assim que o grande lance da gente não julgar é que a gente deve sempre se colocar no lugar do outro, que é muito fácil apontar o erro do outro. Mas se você se colocar no lugar dele, será que você não faria a mesma coisa ou até coisa pior? Boa noite, Ana. Tudo bom? Nós estamos comentando o capítulo 10 do Evangelho, a indulgência. Bem-aventurados que são misericordiosos, item 16, a indulgência. Só para trazer mais uma contribuição também, que eu sempre gosto, eu sempre faço essa analogia ao processo da psicologia, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. De que no processo da psicologia, quando a gente trabalha, quando faz a psicoterapia, a ideia é a gente chegar num grau de individuação que provoque em nós a postura da alteridade, de se colocar no lugar do outro. E aí isso casa um pouco com o Evangelho, né, que vai dizendo como é que a gente precisa evoluir, ou então até que ponto a gente precisa chegar, né, pelo menos se esforçar para chegar. E aí esse processo dentro da psicologia chama individuação, e onde a gente alcança a alteridade, que é não só se colocar no lugar do outro, mas compreender aquele contexto do outro, e aí, claro, por conseguinte, não julga, né, e não condena. Porque eu acho que quando a gente já julga e condena, vem tudo no pacote só. Eu, pelo menos, não consigo julgar e sem condenar. Eu saio julgando e condenando, automaticamente. Quase a mesma coisa. Eu estava pensando aqui, quando é que eu estou só julgando? E quando é que eu estou julgando e condenando? Meu Deus, eu estou julgando e condenando geral. Seu Manuel, fale alguma coisa? Só em 2 palavras. Aceitar o outro, nosso irmão, como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Porque se você quiser consertar todo mundo, as pessoas, você não vai conseguir, e aí a falta de indulgência. Então, que nós aceitamos as pessoas que convivem no nosso rol de vida, como elas são, né? Não adianta querer cobrar mais do que o que elas são, e não como nós gostaríamos que eles fossem. Só isso. O seu Manuel, como sempre, é cirúrgico, né, nas palavras. E só mais uma contribuição também dessa mesma linha que eu falei, que eu falou, seu Manuel. Na psicologia, para a gente chegar a esse processo de individuação e a alteridade, a gente tem que primeiro se aceitar. E o que eu vejo muito é que quando a gente não se aceita, quando a gente ainda tem uma série de questões, e a gente sempre tem, né? Questões para resolver e tal, da nossa história, enfim, com a gente mesmo, a gente acaba tendo a maior dificuldade de aceitar o outro. Então, quanto mais eu tenho dificuldade de me aceitar, maior eu tenho dificuldade também de aceitar o outro. Isso eu vejo em várias pessoas que têm dificuldade de aceitar os outros, como eles são, o que fazem.
Aí você presta atenção e você vai ver que essa pessoa também tem dificuldade de se aceitar. Então, eu acho que a indulgência, ela abarca a paciência, o amor, a caridade, a gratidão, a benevolência. Se você aceitar o próximo como ele é, você está um pouquinho desses atributos do perdão, da harmonia, da caridade. A indulgência já é um termo assim mais diferente do que os outros que a gente estuda, né? E eu acho que ele abarca, ele incorpora todos esses outros que a gente tem estudado. A indulgência, ele abrange perdão, harmonia, caridade, gratidão. Não é? Eu penso Isso assim. mesmo, né, Angélica? Muito bom. Muito bem observado. Paulo, boa noite. Nós estamos comentando a indulgência, capítulo 10 do Evangelho. Alguém mais quer comentar, gente? Quer falar, dar opinião? Ana não conseguiu resolver o problema do áudio? Consegui. Ah, tá. Quer comentar alguma coisa? Eu ando com problema tanto no notebook como no celular. Então, a questão desses perdões e essas culpas e os erros é interessante, assim, só passando para dar a notícia do meu irmão, ele continua ainda com um estado gravíssimo, mas está meio que superando, sabe? Assim, aos pouquinhos ele está superando. Que bom, graças a Deus. Vai dar certo. E nessas horas, que a gente está passando por algumas situações, a gente pensa muito nisso, nessa questão do perdoar, da clemência, da misericórdia, né? E a gente fica muito reflexivo nisso. Eu tenho pensado muito assim no novo mundo, sabe? Eu tenho uma sensação assim que eu estou vivendo assim no novo mundo, né? Onde Deus está fazendo a gente refletir sobre essa questão desses perdões, dessas culpas, desses erros, né? E eu acho um momento assim que, com essa questão dessa pandemia, assim, está bem propício a gente pensar nesse tema, né? Nesse sentimento, né? E às vezes quando eu fico fazendo oração para o meu irmão, né? Aí eu fico fazendo uma reflexão assim, a gente é muito unido, né? E aí eu fico pensando, poxa, que em algum momento, né? Eu deixei de perdoar, né? Enfim. Então, assim, é assim, um tema até muito importante, porque eu acho o que a gente está vivendo acho que é um tema dos mais importantes que a gente pode fazer reflexão, né, sobre essa questão dessa disposição de perdoar, de não julgar. É igual a Janice falou, acho que foi a Janice que falou. Primeiro a gente faz assim, né? Porque quando a gente tem dois dedos apontando para alguém, a gente está se apontando. Então a gente tem que ter muito cuidado, que também é inevitável, né, Janice? A gente, ao mesmo tempo que fica nessa reflexão, mas no fundo, a gente faz um julgamento. Mas, assim, eu acho importante, mesmo com esses erros que a gente tem de estar apontando para os outros,
Mas a partir do momento que a gente se propõe a fazer uma reflexão, que bom que a gente se propõe a fazer uma reflexão sobre tudo isso. O ruim é quem não faz a reflexão e de 1 a 10, não dá nem um passinho para pensar assim, poxa, eu vou corrigir isso. Não, eu vou corrigir isso. Então, a reflexão, eu acho importante porque a gente se propõe, pelo menos, a refletir nesses temas, nesses sentimentos, que no decorrer de muitos e muitos anos a gente fica aí julgando o outro, e grupos, aí você vê bem atípico, é os grupos de WhatsApp, um fala, o outro diz, o outro reclama, o outro, né? E eu tenho usado muito esse termo, seja feita a sua vontade, Deus. Do jeito que preparar, eu vou aceitar. Mas é isso, né? Mais algum comentário? Não, só dizer que muitas vezes a gente não tem nem compaixão com a gente mesmo, vai ter com o outro, né? Então, é um exercício que a gente precisa colocar fielmente nos nossos dias, né? Essa compaixão, esse julgamento, exercitar o que Jesus tanto nos pede, né? O amor, o perdão. Eu acho que a indulgência está bem descrito aí em todos esses ensinamentos que o mestre nos pediu. Mas é um processo também, né? A gente precisa começar com a indulgência em pequenas coisas, geralmente é no nosso próprio lar, né, com os nossos familiares, que muitas vezes o amor que a gente sente por eles faz com que a gente perdoe certas situações, para que aí a gente comece a dar uns passos mais largos, né? Mas lembrando sempre que nesse campo da indulgência, os nossos passos sempre têm que ser certeiros, né? Firmes, um passo de cada vez. Eu dou um passo agora, me certifico que esse passo foi dado, essa lição aprendida, meu coração está tranquilo com isso, para que aí eu dou mais um passo no campo da indulgência, né? É um crescimento íntimo de cada um. Era isso, Cristiano. Só um minutinho. Mais alguém gostaria de comentar enquanto a Cristiane retorna? Muito bem, né? Então, vamos passar para a nossa avaliação. Chegamos ao final do livro Nosso Lar, encerrando o segundo ciclo de estudos. Muito bom, né, gente? Muito rápido, né? Mais de um ano aí juntos, estudando, aprendendo. E agora essa obra Tem tão importante formatura? para nós. Tem. Tem formatura. Ontem você fez uma prova, pelo jeito, né? Oh. E essa obra que foi tão importante para nós agora durante esse período, que nos ajudou, que nos auxiliou, que trouxe tanto ensinamento para a gente nesse momento de dificuldade, né? Então, agora é o momento de cada um fazer a sua avaliação, dizer o que achou, o que teve de contribuição. Eu acho que a gente podia pensar
também, além da avaliação, né, do estudo, do grupo e tal, podia, eu não sei, propor uma autoavaliação também, como é que eu estive nesse processo, né? Exatamente. Como é que eu me coloquei também. O que a Ana falou ali sobre a indulgência me remeteu isso, né? Às vezes eu, pelo menos, eu faço esse exercício. Eu seria capaz de fazer o que essa pessoa fez? Quando eu respondo reflexivamente, geralmente eu chego à conclusão que sim. Quando eu respondo automaticamente, negando, né? Não, imagina que eu vou fazer uma coisa dessa? Uau, nunca! Não sei, né? Às vezes pode ser, dependendo do contexto e o contexto que a pessoa teve, né? Pode ser, né? Então, acho que essa pergunta, essa autoavaliação também é importante para a gente fazer esse exercício. Exatamente, porque não adianta a gente estudar e não colocar em prática, né? Alguma coisa precisa mudar dentro de nós, né? Bom, posso falar? Pode. Pode. Então, eu acabei perdendo vários capítulos, né? Foi até assim, acabei não participando de todos os capítulos, né? Mas os poucos que eu participei, eu ganhei demais mesmo, sabe? E foram poucas participações, mas as poucas que eu participei, eu ficava muito reflexivo, vocês não têm noção, sabe? E não é só pelo que aconteceu com o meu irmão, porque foi recente isso, mas assim, foi coisas assim que foram importantes para mim, assim, porque às vezes eu pensei assim, quando foi na decisão, primeiro foi o convite da Angélica, né, que eu parti por curiosidade até de ir, né, e aí depois eu falei, poxa, na pandemia, será que o pessoal está fazendo um encontro e tal, né, e aí eu falei, poxa, eu podia fazer, tal, assim, essa necessidade de enriquecer o espírito, enriquecer a alma, enriquecer, né, a gente vai ficar fazendo milhões de coisas, mas vou tratar de ter essa parte também, né, e aí foi quando eu entrei em contato, né, e acabei participando um pouco do grupo. E foi muito importante para mim. Eu ganhei demais mesmo essa participação, porque me fez refletir assim, sobre a questão vida e morte, sabe? Forma de ver milhões de coisas que talvez assim, eu não percebi. Eu vi, mas eu não percebia, sabe? E foi muito bom. Eu enriqueci bastante com o grupo, né? Alguns eu já conhecia, outros não. Trazer aqueles que eu não os conhecia, né? Então, é muito bom, assim, a Janice, a Angélica, enfim, vários aqui, eu conhecia assim, de outros segmentos, né, de outro jeito, e foi bom participar e conhecer que essas pessoas que eu já os conhecia têm esse lado, sabe? E é muito bacana a gente perceber esse outro lado das pessoas. E foi enriquecedor. Eu vou ser muito sincera, foram poucos capítulos que eu pude participar, mas eu ganhei muito, muito. E eu tive uma reação diferente das minhas irmãs quando foi para falar sobre essa questão do meu irmão, sabe? Eu tive uma visão diferente, assim, sabe? Eu ficava triste, mas eu ficava compreensiva, sabe, assim, É diante da diferente, sem situação. revolta. Com um entendimento, parece assim, que mais Um suave, entendimento. e não ficava sofrida, eu ficava prestando atenção assim, poxa, sei lá, é assim que Deus quer, é o momento dele, espiritualmente,
não sei até que ponto as coisas. Então eu ficava muito assim. E minhas irmãs, né, e mais a minha mãe, ficava assim, aí eu tentava ajudá-las nesse sentido. Consolar. Não, vamos pensar de uma outra forma, ele tem a missão dele, vamos procurar ver. Enfim, para mim, resumidamente, que foi grandiosamente, né? Eu ganhei muito, né? Na Então, verdade, é isso que nos consola, né? A doutrina nos consola, o conhecimento, verdade, né? Nos fortalece. Isso é o que traz a doutrina espírita para a gente. verdade. Mas eu ganhei bastante, viu, grupo? Todos nós, né? Espero que não tenha prova, porque eu perdi algumas aulas. Aí, se tiver prova, eu vou tirar 0. Não, você já tirou 10 na sua prova. Ah, bom! Ana, você perdeu alguns dias de estudo, né, como você falou, mas tem no YouTube. A gente Foi. está gravando e está postando lá. Ah, tá. Então você pode dar uma Vou olhadinha lá, pensar, tem então, no algumas lá. estudo. Não estão todas, porque eu comecei a gravar a partir do 36, eu acho, se eu não me engano, capítulo 36, 35. E o bom do nosso lar é que ele nos mostra o comecinho do conhecimento da doutrina espírita, né? Para a gente começar a estudar, para a gente começar a procurar saber mais sobre o que acontece ali do outro lado, como que é a passagem, como que ela se dá, o que é o umbral, o que são as cidades espirituais, como é que a gente chega, como é que é tratado, né? Como que a gente Eu fiquei um pouquinho consegue, confusa, aí depois eu me situei. Falei, como que a gente consegue começar a trabalhar lá, qual o momento que a gente retorna ou que a gente comunica com o pessoal que ficou aqui na Terra. Então, abre bem, né, o universo de estudo. Você vê verdade. que é como se fosse ali o nosso lar, como se fosse um grande resumo dos ensinamentos da doutrina. E ali agora, Por... cada momentinho daquele tem N livros falando sobre tudo, né? Sobre o Não, e é muito suicida. legal fazer um estudo desse, com, assim, trocando né, essas experiências, porque quando você faz a leitura, assim, para eu que sou leiga, talvez fosse mais difícil. Num grupo desse, a coisa vai abrindo mais e vai ficando mais claro. Porque eu até falei para o grupo que meu pai era espírita, também muito católico, então eu tinha um pouco dos dois, mas até então era mais passe, sabe aquelas coisas assim que, enfim, passe, água, energia, aquela coisa. E quando eu passei a estudar, eu não sei se vocês conhecem o Ariston. Quem conhece o Ariston? Lá Não de conheço. Brasília. Pois é, ele faleceu, o Ariston. Não conheço. Ele frequentava os águas, era viola? Não, o Ariston é um que tinha uma casa, Monte Alverne, lá em Brasília, uma casa espírita, Ah, tá, né? não conheço. Então, e ele também é igual, ele tem uma casa de paz, muito bacana lá. E ele faleceu agora, e aí eu também fiquei pensando, poxa, o Ariston, gente. E ele que recebia a entidade lá do grupo, né? E eu falei, poxa, o Ariston. Aí também fiquei reflexiva também. Aliás, tudo eu estou ficando muito reflexiva, gente. Mas é isso, vou ver se eu pego os outros links. Eu vou falar antes que a minha máquina comece a fazer o barulho que ela vai fazer agora. Eu chego em casa quando eu vou lavar roupa, vou organizar as coisas. Mas, assim, eu queria fazer a minha avaliação em algumas partes, assim, né? A primeira do grupo, eu acho que... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, a primeira... Está na caixa, mas está bom. A primeira sobre o grupo, né, que eu acho, eu tenho a certeza realmente que é um reencontro, não é um encontro. Eu acho que essa certeza do reencontro, cada vez que eu olho para vocês em outros lugares, na rua Angélica, a Cris lá na prefeitura, eu sempre vejo, eu já olho de forma diferente, né?
Então, esse grupo realmente, para mim, foi muito bom, porque eu estava precisando de um direcionamento. Sobre vocês que trouxeram esse estudo para cá, né, para a gente, Wilson, Cris, Mari, Sandro, vocês vieram para cá, no Anacuri. Eu acho que eu queria agradecer realmente essa disponibilidade e salientar a disciplina de vocês e o carinho, né, a caridade com que vocês tratam a gente. Assim. Muita paciência, né, e acho que essa disponibilidade foi muito legal, fez toda a diferença para manter o grupo unido, né? Essa disciplina de encontro e tal. A metodologia, eu gosto muito dessa metodologia participativa da leitura e da discussão de texto, cada um dando a sua opinião, a sua visão, e sempre vocês que são mais experientes, né, estão nesse caminho há mais tempo, dando uma luz, né, um direcionamento, um entendimento maior. Eu gostei muito dessa metodologia. E quanto a mim, eu sou muito indisciplinada. Estou descobrindo isso, e para algumas coisas eu sou muito indisciplinada. Às vezes eu falo muito bem, engano muito bem, mas não leio muito pouco. Mas leio muito pouco. Eu li muito pouco o nosso lar, eu sempre lia atrasado, então eu lia depois, eu lia rapidamente antes. Eu espero que nesse próximo estudo eu tenha uma disciplina maior de mergulhar realmente no texto e compreender com mais disciplina e mais esforço da minha parte, né? De mergulhar. E é isso. Obrigada. Muito bom, Janice. Obrigada a você. Vou falar, hein? Pode falar, gente. Michele. Eu já fiz essa declaração de amor, mas eu vou fazer de novo. Eu não vou colocar minha cara na tela, porque senão eu vou chorar, já falei, tá? Pode chorar, faz parte. Não pode mais, tá bom. Vocês apareceram na minha vida num momento muitíssimo importante. Eu tinha acabado de perder meu pai. E logo em seguida eu descobri que eu estava com câncer. Então, vocês chegaram num momento muito, muito, muito importante. Momento de consolo mesmo, de ver a vida de outro jeito, de aprender de outra forma e ver que eles dizem que ele escreve certo por linhas tortas, né? E, na verdade, é a gente que está enxergando de forma errada. Ele escreve certo por linhas certas. É a gente que não interpreta direito. E vocês são isso. Esse grupo foi muito importante para mim nessa jornada, nessa caminhada de entendimento de mim mesma. E a gente só entende o mundo e as pessoas, só tem resignação e indulgência com as pessoas quando a gente tem com a gente mesmo, né? Então, vocês foram isso para mim esse tempo todo, esse grupo, esse estudo, esse aprendizado. Foram muitas paredes derrubadas. E eu não estou mais enxergando pela fechadura. Eu acho que talvez várias frestas tenham se aberto na minha parede, nas minhas janelas. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, gratidão a todos por isso. E o nosso lar, para mim, faz parte desse aprendizado. Eu consegui terminar de ler, eu não participei da reunião, mas eu li o livro. Eu terminei os 2 últimos capítulos e linda a história dele, quando ele volta para a família e ele descobre que já tinha outra pessoa no lugar dele, o quanto deve ter sido sofrido ele aprender isso. E eu me coloquei na situação dele quando eu li, exatamente de estar passando por tudo isso e ver que eu me coloquei com vocês me ensinando aquilo que o Tobias ensinou, o que a Narcisa ensinou, o que todos os outros ensinaram para ele, o Clarencio, e vocês são essas pessoas para mim. Esse aprendizado, esse apoio. Então, eu sou um pouquinho do André. É isso.
Alemão? Ué, já falou tudo, né? Não, não ouvimos você. Eu tive uma outra experiência também já há um tempo. A gente trabalhou, a gente frequentava um outro centro, e aí uma pessoa falou, a gente conversou, se encontrou tempos depois, e essa pessoa disse assim, ela fez essa mesma pergunta, o que que você acha que aprendeu ou viveu? Eu agora, eu sou meio, eu não tenho essas respostas prontas, mas eu diria que o tempo vai dizer isso, porque com certeza esse ano, esses momentos juntos valeram a pena. A gente ainda não, talvez você eu não tenha essa resposta agora, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo, ou talvez amanhã, alguma coisa aconteça e eu vou dizer, isso foi graças a esses encontros. Então, essa certeza eu tenho. Não sei dizer o que é, como, quando, mas eu sei que vale a pena, porque eu posso dizer que se a gente faltou um dia ou alguma coisa, foi agora mais no final por conta da mudança. Mas eu participei de todos os momentos. E eu acho que faltou alguns capítulos também que eu só não li. Então, o resto eu acompanhei e foram novas perspectivas a partir da discussão do livro. Eu lembro de uma bem emblemática que foi com o seu Manuel lá. Eu achei muito chato o capítulo, mas a gente eu consegui enxergar de um outro ponto de vista e foi muito interessante isso. Trouxe muito, acrescentou muito. Enfim, é muito bom, muito bom. Estão todos de parabéns aí pela. Vocês fazem parte da minha segunda-feira, gente. Sem vocês eu não sou nada na segunda. Isso aí eu sou obrigado a concordar também. Esse programa é engraçado. Que bom. Eu sou muito suspeito para falar, porque... A gente podia ouvir a Angélica primeiro. Pode Será que ela falar. ainda está aí? Não está aparecendo ela aqui para a gente? Não, não Não estou. estou te vendo, Angélica. Só tem um Mzinho. Para mim está normal aqui. É? Aqui não. Ah, sim. Vamos ouvir você, Angélica. Parece todo mundo. Aí, apareceu todo mundo. Então é aqui nesse, né? Para pensar esse. Deixa eu ver. Achei muito bom. Todos nós precisamos de uma religião, de estarmos em contato com Deus, de oração. E a gente sentia muita falta aqui em Olhos d'Água, porque tínhamos que ir à Alexânia e a gente não ia à Alexânia, né, por diversos fatores. Então, esse grupo veio fortalecer, enriquecer, nos dar, assim, complementar o nosso lado religioso. E, principalmente, eu sempre fui espírita. Fui criada por uma família espírita e continuo, não mudei. Outros irmãos mudaram. Uns viraram católicos, outros evangélicos. Eu não. Eu acho que a religião espírita já é suficiente para mim, já me responde todas as minhas dúvidas. E esse grupo, cada um com a sua experiência, com a sua maneira de falar, a gente ficou muito forte, muito coeso para enfrentar os problemas do dia a dia, né? Não posso me comprometer nas quintas-feiras, mas às segundas-feiras sempre estarei presente. Sempre. As quintas-feiras para mim é mais difícil, bem mais difícil, mas A gente segunda-feira entende, Angélica. estarei presente. Tá bom? E eu agradeço a cada um de vocês, a sua experiência, cada um que faz parte desse grupo.
que colaborou, né, contribuiu com a nossa, digamos, nosso estudo, né, nossa evolução. E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo para você também. Obrigada. Wilson, agora fala, meu bem. Então, tem um Paulo aí, seu Manuel. Seu Manuel? Seu Paulo. Paulo? Eu só quero agradecer a vocês desse grupo, a oportunidade que vocês me deram de aprender alguma coisa, que eu aprendi muito com vocês, conheci pessoas excelentes, conheci pessoas bom demais. O capítulo do Evangelho hoje veio a calhar direitinho com essa situação, a aceitação das pessoas conforme elas são e não conforme gostaria que fosse. Então, esse grupo aí foi ótimo, bom demais da conta, aprendi muito com vocês, vocês me deram a oportunidade de aprender muita coisa, só que tem um pouco de responsabilidade, que depois de finalizar um livro desse, aí ninguém pode falar assim, eu errei porque eu não sabia. Agora, se erra com consciência, agora para frente, porque está aí, né? O que nós passamos durante esse período, lendo esse livro aí, estudando esse livro junto, desde a introdução até o capítulo 51, aí, 50, que foi os capítulos dele. Então, é muito importante. Ninguém pode dizer que não sabe como proceder na vida da agora para frente. Nós vamos ver agora, nesse próximo capítulo, a introdução do novo livro que nós vamos ter aí, é uma aula excelente para nós analisarmos essa situação. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter tido essa oportunidade de estar junto com vocês durante esse período dessa leitura, desse trabalho em cima dessa obra monumental que é o livro Nosso Lar. Foi ótimo, muito bom. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês que me deram essa oportunidade. Emanuel, eu fiquei na dúvida agora se eu continuo os estudos ou paro aqui. Não entendi. Eu não sei se eu continuo para saber mais o que eu não devo fazer. O que eu paro aqui é melhor eu ficar ignorando e ter uma desculpa lá na frente. Não adianta desculpa, não. Cruel, seu Manuel foi cruel. Não. Já era. Eu vou só te dizer, Janice, o que Joana de Anjos te diria. O reto pensar é o único método para o reto atuar. Obrigada, Wilson. Você só está piorando as coisas aqui. É verdade, piorou muito. Nosso pensamento. Janice. Ninguém foi amarrado numa cadeira, algemado. Janice. Oi. Janice, quem cutuca acha. Meu Deus. Tudo bem, tá tudo bem. Vamos praticar a reforma íntima, né? Fica mais fácil. Paulo? Ficar um tempo parado. Ah, tá. Ficar um tempo parado assim que é para criar um certo suspense, que eu estou chegando. Quando eu tenho por obrigação de agradecer, antes de agradecer o grupo, agradecer o Wilson e a Mariane que me trouxeram para cá. Eu sou eternamente grato a eles, porque eu vim para um grupo muito bom, e vocês não imaginam a minha ansiedade em trabalhar
fisicamente, que a gente possa se envolver, possa se conhecer melhor, possa realmente meter a mão na massa. Nós pegamos um tempo aí de muita teoria. Teoria é uma coisa facinho da gente pegar. Nós vamos ser testados se realmente a gente aprendeu alguma coisa, é na própria convivência entre nós. Porque vocês me verem na telinha com esse cabelo branquinho, bonitinho, não sei o quê, uma luz aqui em cima para ele brilhar, é facinho. Eu quero ver pegar ao vivo, pode rir, eu quero ver pegar ao vivo, é no dia a dia, é no trabalho, é que a gente põe para executar. Aqui nós passamos esse tempo inteiro aqui estudando. Eu peguei o já, eu acho que na metade, até posterior à metade, embora eu já conhecesse esse livro, mas todos vocês também conheciam. Mas se a gente parar para ler, o que é o nosso lar? Que mensagem é que o nosso lar traz para nós? O que tem de diferente dos outros livros em nosso lar? Nosso lar, se a gente parar para pensar, o capítulo 50 resume o que é o nosso lar. O nosso lar é um curso para que a gente se torne cidadão de nosso lar, no caso, o André Luiz. E para nós é um curso para que a gente se torne realmente cristão, para que a gente ponha efetivamente em ação o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se vocês se lembrarem lá do livro, quando é que ele foi testado? Foi testado justamente nessa capacidade de amar. Foi testado nessa capacidade de enxergar o próximo como um irmão dele. E olha só como é que ele foi testado, a ex-mulher, a filha, aquele convívio que ele estava afastado há bastante tempo e que vem enfrentar de novo. Mas eles só liberaram ele para vir para casa depois que ele passou por um curso todo. Nosso lar, se a gente parar e olhar capítulo por capítulo, cada capítulo traz uma mensagem, traz um curso, traz uma formação para que a gente absorva como ensinamento. E vai absorvendo. Ele foi infeliz, que ele foi absorvendo, foi trabalhando até o momento e disse, então agora tu está capacitado. Então, vamos lá, capítulo 49 e capítulo 50. Vai lá enfrentar a tua mulher com um novo marido, vai lá enfrentar a tua filha que está sozinha, vai lá enfrentar a tua casa que foi toda modificada, vai ver a tua família que não é mais a que tu pensava. E ele só conseguiu ultrapassar porque realmente fez o curso e no curso ele foi aprovado. Agora, nós fizemos esse curso junto com ele. Se a gente tiver que passar pela mesma situação, a gente vai ter a mesma resposta que ele teve? Isso aí é que a gente tem que se questionar. Isso aí é que a gente tem que avaliar. Então, quando a gente voltar a trabalhar, quando a gente estiver todo mundo junto, quando a gente estiver realmente na esfera do outro, sofrendo não é o termo, mas participando, agindo, tomando decisões juntos, é a hora que nós somos testados se a gente aprendeu alguma coisa do nosso lar ou não. Eu sempre digo, não é eu que digo, são os grandes palestrantes que falam, há uma grande diferença entre saber e sentir. Saber nós já sabemos, nós acabemos no nosso lar, a gente sabe como é que tem que se comportar, como é que é o nosso... Ele só foi referendar o que Jesus nos disse. O livro todo se resume nisso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E põe isso para funcionar. Então, a gente avaliar se nós já estamos capacitados. E se a gente não estiver, eu eu sei, mas não sinto, ainda não tenho essa capacidade, mas eu também não vou me vilipendiar por isso, não vou me agredir por isso, não. Eu sou grato de estar num grupo como esse, trabalhando, estudando, estou vendo as coisas, estou assimilando as coisas, e com o tempo eu vou passar a senti-las, com o tempo eu vou passar a executá-las. É claro que é uma responsabilidade muito grande nossa de espíritas, porque a gente, quando erra, não tem a desculpa de eu não sabia. Mas mesmo errando, e nós vamos errar, eu vou errar muito ainda, eu também sei que Deus é extremamente misericordioso, que Jesus também está sempre ao nosso lado, nos ajudando. Então, o que eu torço aqui é para que a gente volte a trabalhar, que vocês, assim como me aceitaram no grupo, via Embratel, né? Via internet, me aceitem fisicamente trabalhando lá, que eu quero trabalhar ao lado do Wilson e da Mariane, que foram esse casal maravilhoso que me trouxe para cá. A todos vocês,
mas é de coração. Isso eu estou sentindo, eu não estou só sabendo, não. O meu muito obrigado de coração. Que Deus abençoe, que Jesus permaneça conosco, nos abençoando o tempo todo. Tá bom? Brigadão mesmo. Nós é que Paulo, agradecemos você conosco aqui, viu? Tem nos ajudado, nos ensinado muito mesmo. E vamos ter você com muito prazer aqui. Paulo, depois eu passo lá para pegar minha Coca-Cola gelada. O Wilson, fala alguma coisa agora. Eu queria falar por último. Então, fale. Tem você. Eu fui a primeira. Então, sou o último. São vários questionamentos que a gente deve fazer na leitura de uma obra espírita. Uma obra de uma grandiosidade dessa como Nosso Lar e tantas outras que vêm sempre complementar os nossos estudos, né? A gente faz alguns questionamentos. Dá vontade de ler mais coisas espíritas, de conhecer mais mistérios ocultos que a gente ainda não conhece, que porventura as obras espíritas ajudam a gente a descortinar. O que a gente achou de bom, o que a gente achou de ruim na leitura do livro, porque o que a gente leu e achou bom, já existe uma afinidade nossa com esse aprendizado que o livro nos trouxe. E o que trouxe de ruim? É uma lição amarga que a gente tem que aprender. Então, talvez aquele capítulo que a gente não conseguiu afixar a nossa leitura, a gente não entendeu, a gente não compreendeu, foi necessário ler 2, 3 vezes. Então, talvez seja essa a lição que a gente deve aprender. O último questionamento muito importante dentro de uma obra dessa é o que todos vocês falaram. Qual é o maior ensinamento que essa obra trouxe para cada um de nós? Para mim, o maior ensinamento dessa obra foi a capacidade que eu, particularmente, inclusive confidenciei isso na última aula, em que alguns amigos não estiveram, eu decidi escrever um livro de comentários a respeito do Nosso Lar. Principalmente por tudo que nós discutimos. Eu anotei muita coisa, eu grifei muita coisa, e agora eu vou partir para escrever. Eu não sei se vai ser algo só particular meu, ou se no futuro disponibilizo através de um arquivo com todos vocês, mas vou escrever as principais frases do livro e o que essa principal frase nos trouxe de reflexão. Então, a Mariane até ela brincou comigo, falou assim, nossa, você está prontinho para dar aula do Nosso Lar, lá no Lamana, se for preciso. Eu acho que dar a aula lá no Lamana ou em qualquer outro lugar do Nosso Lar é fundamental, porque descortina muitas coisas que a gente desconhecia do mundo espiritual. Eu sempre refiro o Nosso Lar como uma enciclopédia espiritual para cada um de nós. Todos os capítulos traziam assuntos importantíssimos, consequentemente reverberam em todos esses ensinamentos. Então, eu havia falado com Paulo, com o seu Manuel, e vocês serão surpreendidos. Vocês receberão a frase individualmente, e eu vou pedir para que cada um de vocês contribua na formatação desse livro. Então, eu vou mandar, não toda semana, mas de tempo em tempo, quando eu tiver assim, a inspiração para mandar uma frase para vocês, eu vou pedir para que vocês façam
esses comentários para que vocês façam parte desse meu pensamento, dessa minha vontade, porque essa é uma construção não minha. Essa é uma construção de todos vocês em participar, em frequentar essas aulas. Consequentemente, o esforço, eu vi Michele mesmo, a importância do Wilson, da Mariane, e não. A importância não é só minha, da Mariane, da Cristiane. A importância é de todos vocês, porque a participação de vocês engrandece muito o nosso estudo. Os nossos comentários, muitas vezes eu tenho um jeito de pensar que quando eu ouço o seu Manuel ou o Paulo, eu vejo que eles contemplam ainda mais o meu raciocínio, o meu pensar. E eu acho que essa é uma construção, né, de amigos que se reencontraram, com certeza ligados pelo vínculo espiritual, porque nada é por acaso, mas que reforçam cada vez mais os nossos elos que nos ficaram estar juntos. Eu também só tenho a agradecer a cada um de vocês, porque a minha participação com a Mariane era muito pequena em detrimento do que a Cristiane, o próprio Henrique, o seu próprio Manuel faziam de toda a segunda-feira estarem lá em Olhos d'Água. Eu com a Mariane, nós íamos de períodos em períodos. Então, poder estar mais vezes com vocês, eu tenho certeza que foi extremamente enriquecedor para mim, enriquecedor para a Mariane, que não está aqui conosco hoje. Ela está com os netos. Mas a gente vai percebendo que a gente vai estreitando os nossos laços de amizade. Então, ontem, quando eu liguei para a Michele, foi porque a intuição que eu tive fez com que eu mandasse uma mensagem para ela e perguntasse se estava tudo bem, quando ela me relatou que não estava. Então, esse nosso laço de amizade, esse nosso laço de afinidade, é o que fará com que, quando nós percebemos que um amigo necessita de uma ajuda, as nossas mãos, mesmo que silenciosas, se estenderão a esse amigo, auxiliando ele em qualquer dificuldade da sua vida. E não foi puxão de orelha não, viu, Janice? Mas Joana é muito assertiva, e você, com certeza, quando começar a ler os livros dela, você vai se encantar muito com ela, porque ela tem uma psicologia e é o mesmo ingrediente que você gosta. Então, esse exercício nosso de pensar, de agir, ele tem que ser muito pautado nisso tudo que a gente vem aprendendo, né? Porque é o que dizem os grandes vultos espíritas. Não basta ler, aprender, decorar, falar. É preciso interiorizar essas lições dentro dos nossos corações, para que o momento que nós sejamos colocados à prova, a gente possa se lembrar, puxa vida, o que está me acontecendo com isso foi o que aconteceu no capítulo tal. E, consequentemente, colocar em prática o que André nos trouxe de ensinamento, por já ter vivenciado isso, né? Muito daquela propaganda da IESB, né? A teoria sem a prática, que nem o Paulo falou. Não adianta eu me formar super-homem se eu não aprender a voar com a capa e tudo mais. Então, que a gente possa, a partir de desenvolver com a Cristiane, acho que vocês começam na próxima segunda o livro, Mensageiros. Serão 51 capítulos, né, que a gente pretende estudar dessa mesma forma, até uma outra oportunidade de estarmos juntos novamente, né? Era isso que eu tinha para falar. E agradecer a todos vocês. Isso é coisa do Sandro. Com certeza. Com certeza.
Ah, Muito bem. Eu quero fazer mais um, Já ganhou, né, Santos? Já ganhou. Foi ótimo. Eu quero fazer mais um comentário. Sim. Eu estou ouvindo todo mundo falar e fiquei aqui fazendo uma reflexão a respeito do livro, e ele traz para a gente ensinamentos da vivência do André enquanto ele esteve lá em cima. Mas se nós, lá em cima, enfim, no lado, para baixo, aonde quer que seja, né? Mas se a gente trouxer esses ensinamentos para o que a gente vive, que o nosso lar seja aqui, e trazer as vivências, porque ele fala ele fala do umbral, ele fala da nossa reencarnação, ele fala da família, ele faz são tantas as reflexões do que a gente vive aqui, do que a gente tem aqui no nosso lar, que é a Terra, né? Na nossa casa, no nosso próprio corpo, na nossa própria estada nessa casa, que é essa matéria que eu habito nesse momento. É muito importante trazer fazer essa. Eu estou me pegando num momento muito importante dessa reflexão do livro, vendo por um outro ângulo o que eu li, o que foi para mim, por mencionar vocês como aquelas pessoas que são o Tobias, a Narcisa, o Clarencio. E aí eu estou me voltando agora para o livro como estar aqui nesse momento, nesse grupo, com essas pessoas me ensinando coisas, que foi o que ele viveu. Ele esteve no umbral, né? Ele saiu, ele morreu, foi para o umbral, ele viveu um momento lá. O que foi que ele passou para conseguir chegar no nosso lar? E esse grupo, essas conversas, para mim, fazendo essa reflexão, me trazem essa perspectiva de estar no nosso lar, vivendo isso com vocês e esse ensinamento, essa percepção. Enfim, eu vou refletir mais sobre o assunto, mas ele me trouxe. Eu estou vendo por outro prisma. Não é só lá de cima, lá do lado, sei lá, mas o meu atual de vivência, de vida. Ele instiga a gente a fazer a reforma íntima mesmo. Ele chegou cru como um ser material ainda, sentindo coisas materiais, e chega no final a transformação dele, de ser reconhecido como um membro do nosso lar. Né? Então, enfim, é isso. Na verdade, é isso mesmo, Michele. Por que a gente tem que esperar estar lá do outro lado, na condição dele, para poder praticar, né, o que ele praticava lá? Podemos começar aqui mesmo, uns com os outros, né? Na verdade, em casa, praticando a indulgência, tendo mais paciência, mais compreensão um com o outro, né? E com muita humildade, porque ele aprendeu, porque ele teve humildade. Demorou, mas ele aprendeu a ser humilde, né? Assim como todos nós, não é? Então, muito bom, né? Vamos agora partir para uma nova etapa, para o livro dos Mensageiros, não é verdade? Eu quero pedir desculpa porque eu andei faltando algumas vezes aí por conta do trabalho, estava meio apertado, mas vou fazer o possível para estar juntos mais vezes, não está tanto, né? A gente continua o estudo segunda e quinta, ou se vocês preferem só na segunda, porque alguns de nós temos dificuldades na quinta-feira, né? E aí, às vezes, a gente se perde muito, né, Angélica? Eu também tenho problemas, às vezes, na quinta-feira, na segunda é mais tranquilo, né? Nós temos outros compromissos. Então, assim, para não prejudicar, né? Verdade. De repente, se a gente fizesse o estudo só na segunda, o que o pessoal acha? A Janice também tem trabalho, um estudo na quinta. O que vocês acham? Minha opinião é segunda. Vocês decidem. Nós estamos aqui para vocês decidirem aí o melhor dia para vocês.
Eu acho, eu voto, assim, como eu não posso participar da quinta-feira, eu acabo realmente me perdendo, né? Eu não me sinto perdida quando eu estou na segunda com vocês. Mas parece que foi realmente só o último encontro na segunda, mas eu não sei, uma vez por semana, eu acho que é mais fácil a gente se garantir participar, né? Eu posso dar uma sugestão? Pode. Acho que o nosso estudo ficaria para segunda-feira. Na quinta-feira, a gente pode se reunir para fazer o evangelho, para falar sobre outras coisas, de repente ler um pouco pegar uma página, ler uma pergunta lá do livro do evangelho, do livro dos Espíritos. Do livro dos Espíritos, a gente conversar sobre outras coisas, mas o estudo mesmo ficar para segunda-feira, que todo mundo pode. Quem quiser participar e puder na quinta, o assunto é outro, mas a gente não deixa de fazer nesse momento de pandemia, enfim, cada um que tiver a oportunidade entra lá, mas o estudo mesmo fica na segunda, que aí ninguém não prejudica ninguém. Pode ser. Ótimo, pode ser. Pode, não é? pode ser. Wilson, seu Manuel, o que vocês acham? Ana concorda. Eu acho que devia ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Não dá, seu Manuel, não dá. Para trabalhar. Não dá, seu Manuel. Seria trabalhar não precisa, bom, mas infelizmente. Trabalhar não precisa férias, não. Todo dia tem que trabalhar. Não, é brincadeira. Isso aí. Mas infelizmente nós temos o trabalho material. Fica a critério aí do jeito que resolver. Para mim, eu tô de acordo, viu? Fica à vontade. Eu fiquei sem áudio, tive que sair e voltar. Eu não escutei. Qual é a proposta? Alguém pode repetir para mim? Fala, Michele. Eu propus que na segunda ficasse o estudo. Na quinta-feira, como a gente está nesse processo de pandemia, não pode se encontrar, que a gente mantenha a quinta, mas lendo o Evangelho e lendo o Livro dos Espíritos, fazendo outra leitura, se PAC na quinta puder, entra e faz, mas o nosso estudo mesmo é na segunda. Michele, eu acho a ideia ótima, porque eu estava vendo a minha lista de presença aqui, né? O número de participantes sempre é maior na segunda-feira. Então, a gente, por mim, eu topo fazer o estudo dos Mensageiros na segunda e fazer o Evangelho na primeira parte e o Livro dos Espíritos na segunda parte. Porque são obras sempre espetaculares, né? Principalmente o Livro dos Espíritos. Se você ver, nós temos resposta para absolutamente tudo lá dentro, né? Então, Muito bom. Paulo, tudo bem para você? Apoiado, sim, eu achei excelente a ideia dela, porque estudar o Evangelho dos Espíritos sempre é bom, só vai enriquecendo a gente. Eu achei bacana, muito, muito bacana mesmo. Dá para a gente discutir, jogar, e a gente precisa disso. Muito bom, então, né? Concorda, Ana? Então, tá bom. Então, combinado assim. Né? Quinta-feira a gente faz o Evangelho, né? Lê o Livro dos Espíritos, né? 1, 2 perguntas, aí o tempo que der. E na segunda o estudo. Certinho? Muito bom, então. Combinado. O bom é que o do Livro dos Espíritos nós estaremos juntos por 1.019 perguntas juntos. Serão 1.019 quintas-feiras que vocês terão que me aguentar. Ai, Sandra. Coçou. Olha a indulgência. Muito bem, Sandro. Faça a prece.
Então, muito bom, né, gente? Então, vamos encerrar, certo? E quinta-feira Cristiane, estamos aqui. Sim, meu bem. eu não sei se vocês ouviram que o nosso Divaldo Franco foi submetido a uma cirurgia e que estamos fazendo uma vibração positiva para ele, vibração de saúde, além dos outros que se encontram doentes, né? Então, a gente vai fazer uma vibração de saúde para Divaldo Franco. Ah, Para tá que certo, eu não vi, não. Ah, eu não vi, não. O Henrique está aqui comentando também. Muito bem. Então, vamos lá. O Wilson, faz a prece para nós, a fluidificação, por favor. Então, serenemos novamente os nossos corações, elevemos os nossos pensamentos a todos aqueles que nas esferas do lado de lá auxiliam cada um de nós em nosso reto pensar, no nosso reto caminhar. Pedimos a todos aqueles enfermos, tomados pelos nossos pensamentos, todos aqueles parentes, aqueles entes queridos que se encontram doentes, acamados, possam ser visitados pelas equipes socorristas do mais alto plano da vida. Possam que esses mentores espirituais visitem cada leito de hospital, visitem cada enfermeiro, enfermeira, cada médico, médica, a intuí-los no melhor tratamento que esses possam ter. Fluidifica também, Senhor, as águas que esses irão se servir, para que sirva de bálsamo, de reconforto, de refrigério à alma, ao espírito de cada um. Senhor, te pedimos o discernimento, a tranquilidade para enfrentar essas dificuldades que nos cercam. Dai-nos a calma, a paciência, a indulgência, para que assim possamos, com discernimento e tranquilidade, enfrentar todas as dificuldades que nos cercam. Pedimos a Ti, Senhor, fortaleça a cada um de nós e amplia sempre, Senhor, a vontade de servir e ajudar. Que as nossas mãos silenciosas ao trabalho do bem, ao trabalho do próximo, possam ser as nossas melhores orações. Senhor, fluidifica também a água das nossas residências, para que sirva de alimento, de remédio para cada um de nós, que vamos servi-las a nós mesmos e àqueles que frequentam a nossa casa. Senhor, por último, te agradecemos muito a oportunidade bendita de estudar uma obra que enriqueceu os nossos corações, que possamos agora, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, colocar em prática todos esses ensinamentos quando formos chamados a colocá-los. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja.